67. O Piuriteiro, fevereiro de 1817. Childermes atravessava uma charaneca erma. No meio dela erguia-se um solitário piuriteiro disforme, da árvore pendia um homem. Estava sem o casaco e a camisa, revelando na morte o que sem dúvida ocultara em vida, em que sua pele apresentava uma estranha deformação. O peito, as costas, os braços e os pés estavam cobertos de intrincadas marcas azuis e tão densas que ele era mais azul do que branco. Enquanto cavalgava em direção à árvore, Childermes pensava se o assassino escrevera no corpo da vítima por zombaria, quando o marinheiro ouvira histórias de países em que confissões de criminosos eram escritas em seus corpos por vários meios horrendos antes que eles fossem mortos. À distância, as marcas pareciam uma escrita, mas quando se aproximou percebeu que estavam sob a pele. Apeou da montaria e girou o corpo morto até pô-lo de frente. A face estava roxa e inchada, os olhos saltados e injetados de sangue. Ele o examinou até discernir nos traços desfigurados um rosto conhecido. Vínculos, disse. Pegando o canivete, cortou a corda e baixou o corpo. A seguir, tirou as calças de Vínculos e inspecionou o corpo, o cadáver de um animal partido ao meio numa árida charneca do inverno. O cadáver de um animal partido ao meio numa árida charneca no inverno. As marcas estranhas cobriam cada cemitério de sua pele, cada centímetro de sua pele. As únicas exceções eram o rosto, as mãos, os órgãos genitais e a sola dos pés. Parecia um homem azul com luvas brancas e máscara branca. Quanto mais olhava para ele, mais Childermes tinha a impressão de que as marcas significavam alguma coisa. Estes são os escritos do rei, disse por fim. Este é o livro de Robert Findhelm. Nesse instante, começou a cair uma lufada de flocos gélidos e agudos de neve. O vento soprou mais forte. Childermes pensou em Strange no Rel, uns 30 quilômetros dali, e riu alto. Que importava quem lia os livros em Hurtfield? O livro mais precioso de todos jazia desnudo e morto sob a neve e o vento. Pois então, disse, realmente cabe, não é? A maior glória e o maior fardo já dados a um homem nesta era? Naquele momento, o fardo parecia mais óbvio do que a glória. A forma do livro era a mais inconveniente possível. Ele não sabia há quanto tempo Vínculos estava morto, nem quando começaria a apodrecer. O que fazer? Poderia se arriscar e pôr o corpo sobre o cavalo, mas seria difícil explicar a quem encontrasse na estrada a presença de um cadáver recém-enforcado. Poderia esconder o corpo enquanto buscava um cavalo e uma carroça. Quanto tempo levaria? Mas e se nesse ínterim alguém encontrasse o corpo e o levasse embora? Havia médicos em New York dispostos a pagar por cadáveres sem fazer nenhuma pergunta. Eu poderia lançar um encantamento de dissimulação, pensou. Um encantamento de dissimulação de certo ocultaria o corpo dos olhos humanos, mas havia cães, raposas e gralhas a levar em conta. Eles não se deixariam iludir por nenhuma magia que Childermes conhecesse. O livro fora comido uma vez, não queria correr o risco de que isso acontecesse uma segunda vez. O mais óbvio era fazer uma cópia do livro, mas seu caderno de apontamentos, a pena de escrever e a tinta achavam-se na mesa da sala de estar na escuridão de Hurtfield Abbey. O que mais, então? Poderia rabiscar uma cópia no solo congelado com uma vareta, mas isso não era melhor do que ele já tinha. Se ao menos houvesse árvores, talvez conseguisse arrancar sua casca, queimar pedaços de madeira e com as cinzas escrevera na casca. Mas havia apenas o piuriteiro contorcido. Olhou para seu canivete. E se copiasse o livro no próprio corpo? Esse plano continha vários aspectos favoráveis. Primeiro, quem poderia garantir que o posicionamento das palavras no corpo de Vínculos não tivesse um significado? Quanto mais perto da cabeça, mais importante o texto? Tudo era possível. Segundo, tornaria o livro secreto e seguro. Ele não precisaria se preocupar com ser roubado. Se pretendia mostrá-lo a Strange ou a Norrell, ainda não havia decidido. Mas a escrita no corpo de Vínculos era densa e intrincada, mesmo que fosse capaz de forçar o canivete e imitar com exatidão todos aqueles
delicados pontos, círculos e floreios, do que duvidava, teria de cortar fundo para tornar as marcas permanentes. Tirou o casaco e o paletó ordinário, desprendeu o punho da camisa e enrolou a manga. Como experimentou, talhou um dos símbolos da Como experimento, talhou um dos símbolos da parte interna do braço de vínculos no mesmo local, em seu próprio braço. O resultado não foi prometedor. Jorrou tanto sangue que era difícil ver o que fazia, e a dor o debilitou. Posso me permitir perder um pouco de sangue por esta causa, mas há tantos escritos. Sem dúvida eles me matariam. Ademais, de que maneira poderia eu copiar o que está escrito nas costas dele? Vou pô-lo no lombo do cavalo. E se alguém me interpelar? Bem, dispararei minha arma, se necessário. É um plano, não muito bom, mas um plano. Breuer se afastaria um pouco se afastara um pouco e mordiscava algumas relvas secas que o vento expusera. Childermas caminhou até ele, da maleta tirou um pedaço de corda resistente e o estojo com as pistolas, calcou um projétil em cada pistola e os escorvou com pólvora. Virou para trás para se certificar de que tudo estava bem com o corpo. Alguém, um homem, estava debruçado sobre ele. Enfiou as pistolas nos bolsos do casaco e começou a correr, chamando. O homem usava botas pretas e um casaco de viagem também preto. Estava quase curvado e quase ajoelhado no chão nevado ao lado de Vínculos. Por um breve instante, Childermas pensou que fosse Strange, mas o homem não era tão alto e tinha uma complexão mais franzina. Suas roupas pretas, claramente dispendiosas, pareciam modernas. Entretanto, o cabelo negro e liso era mais longo do que o usado por cavalheiros elegantes. Conferia-lhe algo da aparência de um pregador metodista ou de um poeta romântico. Eu o conheço, pensou Childermas. É mago, eu o conheço bem. Por que não me lembro de seu nome? Em voz alta disse: O corpo é meu, senhor. Deixe-o. O homem ergueu o olhar. Seu John Childermas, disse com um ar levemente irônico. Pensei que fosse meu. Curioso, mas apesar das roupas e do ar de calma autoridade, sua fala soava e inculta mesmo para os ouvidos de Childermas. O sotaque era do norte, disso não restava dúvida, mas Childermas não o reconhecia. Poderia ser da Nortúmbria, mas com vestígios de algo mais. A fala dos países frios situados no Mar do Norte, o que parecia ainda mais extraordinário, e na pronúncia havia mais do que uma sugestão de francês. Bem, engana-se. Childermas ergueu as pistolas. Atirarei no senhor, se necessário, contudo prefiro não fazê-lo. Deixe o corpo comigo e siga seu caminho. O homem permaneceu calado, fitou Childermas por alguns instantes e, a seguir, como se ele o tivesse aborrecido, retomou o exame do corpo. Childermas o olhou em redor, à procura de um cavalo ou de uma carruagem, de algum indício de como o homem chegara até ali. Nada encontrou. Em toda a vasta charneca havia apenas 2 homens, o cavalo, o cadáver e o piuriteiro. Mas deve haver uma carruagem em algum lugar, pensou. Não há mais do que um respingo de barro em seu casaco e nada nas botas. Parece que acabou de deixar seu criado pessoal. Onde estão os criados? Era um pensamento desconcertante. Childermas duvidava de que encontraria dificuldade em subjugar aquele homem magro, pálido e de aspecto poético. Mas um cocheiro e 2 ou 3 lacaios robustos seria uma coisa bem diferente. As terras desta redondeza pertencem ao senhor? Perguntou. Sim. E onde está o seu cavalo? Onde está a sua carruagem? Onde estão seus criados? Não tenho cavalo, John Childermas. Não tenho carruagem e apenas um dos meus criados está aqui. Onde? Sem se dar ao trabalho de olhar, o homem ergueu o braço e apontou com um dedo pálido e fino. Childermas olhou para atrás de si, confuso. Não havia ninguém ali, só o vento soprando por entre as touças cobertas de neve. O que queria ele dizer? Era o vento ou a neve? Ouvira falar de magos medievais que reivindicavam essas e outras forças da natureza como criados, mas então começou a compreender. O quê? Não, senhor, está enganado. Não sou seu criado. Gabou-se disso menos de 3 dias atrás, disse o homem.
Apenas uma única pessoa podia afirmar ser o patrão de Childermas. Seria ele, de algum modo misterioso, Norrell? No passado, os magos por vezes apareciam sob diferentes formas, conforme as qualidades que lhes compunham o caráter. Childermas tentou pensar qual parte do caráter de Gilbert Norrell poderia de repente se manifestar como um homem bem apessoado e pálido, com um sotaque peculiar e ar de grande autoridade. Ponderou quantas coisas estranhas haviam acontecido recentemente, mas nada tão bizarro quanto aquilo. Senhor, exclamou, já o alertei, largue esse corpo. O homem se curvou mais sobre o cadáver de Vínculos, tirou algo da própria boca, uma minúscula pérola de luz, com um leve matiz de rosa e prata, colocou-a na boca de Vínculos. O corpo tremeu. Não foi o tremor de um homem doente, nem o de um homem saudável. Foi como o estremecimento de um galho desfolhado de bétula bafejado pelo ar da primavera. Afaste-se do corpo, senhor! Bradou Childermas. Não permitirei novamente. O homem nem se deu trabalho de erguer os olhos. Passou a ponta do dedo sobre o corpo, como se nele escrevesse. Childermas apontou a pistola da mão direita para um pouco longe do ombro esquerdo do homem, com a intenção de afugentá-lo. A pistola disparou perfeitamente. Uma nuvem de fumaça e um cheiro de pólvora se ergueram da caçoleta da escorva. Centelhas e mais fumaças lançaram-se do cano, mas a bala recusou-se a percorrer o ar. Ficou a pairar como num sonho, contorceu-se, inchou-se e mudou de forma. De súbito dela brotaram asas, transformou-se em um abibe e alçou voo. No mesmo instante, a mente de Childermas ficou quieta e imóvel como uma pedra. O homem moveu o dedo sobre Vínculos e todos os desenhos e símbolos fluíram e se remoinharam como se escritos em água. Fez isso durante algum tempo e, uma vez satisfeito, parou e se levantou. Engana-se, disse a Childermas. Ele não está morto. Aproximou-se e parou bem em frente a ele, com a mesma falta de cerimônia de um genitor que limpa alguma coisa no rosto de um filho. O homem lambeu o dedo e aplicou uma espécie de símbolo em cada pálpebra de Childermas, nos lábios e sobre o coração. A seguir, deu uma batida na mão esquerda dele, de forma que a pistola caiu no chão. Desenhou outro símbolo na palma de Childermas, fez meia volta e parecia prestes a partir. Porém, olhou para trás e, aparentemente como uma reflexão posterior, fez um gesto derradeiro sobre o corte no rosto de Childermas. O vento agitou a neve que caía e fê-la girar e se entrelaçar. Breuer emitiu um som como se algo o houvesse perturbado. Logo a neve e as sombras pareceram formar a imagem de um homem escuro e magro de sobretudo e botas. Num instante a ilusão desapareceu. Childermas piscou os olhos. Por onde estou perambulando? Perguntou a si mesmo, irritado. E por que estou falando comigo mesmo? Não é hora de devaneios. Pairava um cheiro de pólvora. Uma das pistolas jazia na neve. Quando a recolheu ainda estava quente, como se tivesse acabado de dispará-la. Isso era bizarro, mas não teve tempo de se sentir propriamente surpreso, porque um som fê-lo voltar os olhos. Vínculos estava se levantando do chão. Fazia-o de modo desajeitado, aos solavancos, como algo recém-nascido que ainda não sabe utilizar os membros. Parou em pé por um momento, o corpo a oscilar e a cabeça fazendo movimentos bruscos de um lado para o outro. Depois abriu a boca e gritou para Childermas, mas o som que emitiu não era som algum. Era uma pele esvaziada de som, sem carne e ossos. A coisa mais estranha que sem dúvida Childermas jamais vira, um homem azul, nu, de olhos saltados e injetados de sangue, a gritar silenciosamente no meio de uma charneca coberta de neve. Uma situação tão extraordinária que por alguns momentos não soube o que fazer. Pensou se deveria tentar um encantamento chamado Restauração da Tranquilidade Escoada de Giles de Marston, mas reconsiderando, ocorreu-lhe algo melhor. Pegou o clarete que Lucas lhe dera e o mostrou a Vínculos. Este se acalmou e cravou os olhos na garrafa. 15 minutos mais tarde estavam sentados juntos numa touça, debaixo do piuriteiro, alimentando-se de clarete e de um punhado de maçãs. Vínculos vestira a camisa e as calças e se embrulhara
num cobertor que pertencia a Briar. Recuperou-se do enforcamento com rapidez surpreendente. Os olhos ainda estavam injetados, mas menos assustadores do que antes. A fala era rouca e possível de ser interrompida a qualquer momento por acessos de tosse intensos, que era compreensível. Alguém tentou enforcá-lo, contou-lhe Tildermas. Não sei quem nem porquê. Por sorte, eu encontrei a tempo e o tirei da árvore. Ao dizer isso, sentiu uma débil pergunta perguntar-lhe perturbar-lhe os pensamentos. Ao dizer isso, sentiu uma débil pergunta perturbar-lhe os pensamentos. Em sua imaginação via Vínculos morto no chão e uma mão branca e fina a apontar. Quem teria sido? A recordação lhe escapou. Então conte-me, continuou, como o homem se transforma num livro? Sei que Robert Findhelm deu o livro a seu pai, que deveria entregá-lo a um homem nas colinas do condado de Derby. O último homem na Inglaterra capaz de ler os escritos do rei, crocitou Vínculos. Mas seu pai não entregou o livro, em vez disso comeu na competição de bebedeira em Sheffield. Vínculos tomou outro gole na garrafa e enxugou a boca com o dorso da mão. 4 anos mais tarde nasci, e as letras do rei foram escritas no meu corpo de bebê. Quando estava com 17 anos, fui procurar o homem nas colinas do condado de Derby. Ele viveu bastante para que eu o encontrasse. Que grande noite aquela! Uma noite de verão, iluminada pelas estrelas, quando o livro do rei e o último leitor das letras do rei se conheceram e beberam vinho juntos. Ficamos sentados no cume da colina em Breton, olhando para a Inglaterra, enquanto ele lia em mim o destino da nação. E essa foi a profecia que o senhor revelou a Strange Norrell? Vínculos, tomado por um acesso de tosse, aqueceu com a cabeça quando pôde voltar a falar, disse. E também para o escravo sem nome. Quem? Disse Tildermas, franzindo o senho. Quem é ele? Um homem, respondeu Vínculos. Era parte da minha missão, carregar esta história. Ele começou como escravo, logo será rei. Privaram-lhe do nome verdadeiro ao nascer. Tildermas refletiu sobre essa descrição por instantes. Refere-se a Jonas Glass? Perguntou. Vínculos emitiu um som irritado. Se me referisse a Jonas Glass, eu o teria feito. Não, não. Ele não é mago. É um homem como outro qualquer. Refletiu por um momento. Mas negro, acrescentou. Nunca ouvi falar dele, disse Tildermas. Vínculos olhou para ele com ar divertido. Claro que não. O senhor passou a vida no bolso do mago de Mayfair. Só sabe o que ele sabe. E daí? Replicou Tildermas melindrado. Isso não é algo tão insignificante, é? Norrell é um homem inteligente, Strange também. Tem as falhas deles, como todo homem, mas suas realizações ainda são extraordinárias. De certo, sou um seguidor de Jonas Glass. Ou seria, se ele aqui estivesse. Mas o senhor deve reconhecer que a restauração da magia inglesa é obra deles, não dele. Obra deles, zombou Vínculos. Deles? O senhor ainda não entende? Eles são um encantamento que Jonas Glass está lançando. Isso é o que sempre foram. E ele está lançando, neste exato momento,